Muito bom dia a todos. Estamos iniciando mais um culto. Hoje é dia 21 de março do ano de 2021. Estamos no mês de aniversário da igreja, o mês em que completamos 84 anos de organização. E vamos continuar celebrando. E eu tenho em minha companhia hoje aqui o presbítero Debaldo, tenho o presbítero Fernando e também o nosso querido reverendo Gerson. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, reverendo Paulo, como vai? Bom dia, presbítero Debaldo. Bom dia, presbítero Fernando. Vamos juntos adorar ao Senhor com muita alegria. Bom dia, reverendo Paulo. Bom dia, reverendo Gerson. Bom dia, presbítero Fernando. E bom dia também aos nossos irmãos e irmãs nesta manhã. E que nós juntos possamos entoar cânticos de louvores e adorar ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Reverendo Paulo, reverendo Gerson, presbítero Debaldo. Um prazer estar com os irmãos aqui nesta manhã. E é um prazer estar com todos os irmãos da nossa igreja, nas suas casas, onde os irmãos estão assistindo a este culto. Sejamos juntos unidos como corpo de Cristo para louvar e agradecer o seu santo nome. Vamos louvar ao nosso Deus. Agora, para o momento da chamada adoração, vamos fazer a leitura bíblica do texto extraído de João, capítulo 4, os versos 23 e 24, que assim diz: Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse espírito de adoração, baixemos nossa fronte para o momento de oração. Santo Eterno Deus e Pai, nos colocamos na Tua presença, neste início de culto, Senhor, para que todos os atos, Senhor, que venhamos a exercer, seja na leitura bíblica, no cântico, nas orações, tudo seja feito para a honra e glória do Seu santo e bendito nome. Tudo isso nós pedimos e já te agradecemos no nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos agora louvar a Deus com o cântico Senhor, Tu És, entoado pelo nosso coral. Senhor,
Irmãos, chegou o momento de nós confessarmos os nossos pecados ao nosso Deus. Texto de Números, capítulo 14, versículo 19, diz assim: segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, assim como a tens perdoado desde que saíram do Egito até agora. Enquanto nós vamos ouvir o próximo cântico, Nos Braços do Pai, convido a cada irmão, a cada irmã, que abaixe suas cabeças, abaixe sua fronte, se coloque diante do Senhor e abra o seu coração. Deus conhece, Deus sabe tudo que passa nas nossas vidas, mas Ele quer ouvir cada um de nós confessando, colocando diante dEle aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Ele, aquilo que tem afligido ao nosso Deus, aquilo que não tem agradado ao nosso Deus, como cristãos que nós somos, como filhos de Deus, e nós sabemos aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão com Ele. Coloque diante do Senhor e confesse os seus pecados. Estou aqui, olha para mim, desesperado por mais de ti. A tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim: vem, filho amado, vem em meus braços descansar, e bem seguro te conduzirei ao meu altar. Ali falarei contigo, com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem, como estás? Vem, filho amado, vem, como estás?
Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta manhã, nós te louvamos porque estamos reunidos aqui em Teu nome. E quando nós nos colocamos diante de Ti e olhamos para o Senhor, ó Pai, nesse momento em que reconhecemos que somos pequeninos, que necessitamos de Ti e que o pecado, ó Pai, muitas vezes nos separa, nos aflige, nos coloca, ó Pai, numa condição de falta de comunhão contigo, a santificação fica prejudicada. Nós queremos, ó Pai, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, ó Pai, e pedir que o Senhor venha nos perdoar dos pecados e nos purificar de toda injustiça. Temos a certeza, ó Pai, que o sangue derramado de Jesus na cruz é suficiente para nos dar, ó Pai, toda a liberdade, nos dar, ó Pai, essa purificação. E por isso nós te agradecemos, ó Pai, por essa certeza. A certeza, ó Pai, que a culpa e o pecado não têm domínio sobre as nossas vidas, ó Pai. E nós te louvamos, ó Pai, porque quando nos colocamos diante de Ti e abrimos nossos corações e sentimos a Tua presença, nós, ó Pai, podemos agradecer a Deus, mesmo como seres humanos que somos, imperfeitos, ó Pai, mas o Senhor nos recebe e nos aceita, porque o Senhor nos ama tanto, que mandou o Seu Filho para morrer no nosso lugar e derramar o Seu sangue. Obrigado, Pai, por esta manhã, por este momento e pela certeza que nós temos, ó Pai, de sermos o Teu povo e sermos escolhidos por Ti, ó Pai. Obrigado por tudo e por esta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Depois de termos adorado ao Senhor, de podermos ter um momento de confissão na presença de Deus, agora é o momento de rendermos graças ao Senhor. E nesse momento de ação de graças, também nós intercedemos pelos irmãos e irmãs que completaram mais um ano de vida durante a semana, pelos irmãos e irmãs que estão enfermos, pelas famílias que sofrem a perda dos seus entes queridos, famílias que buscam uma nova estruturação do lar pelos efeitos da própria pandemia, que tem desestabilizado relacionamentos, tem desestabilizado as finanças, tem desestabilizado tudo aquilo que era algo visto como seguro para todos. Então, nós estaremos orando também pelas famílias e sim, pela nossa amada primeira IPI de Osasco, que nesse mês faz mais um ano de organização, 84 anos. Eu queria lembrar aqui, então, dos irmãos que completaram mais um ano de vida nessa semana. Nós não temos nenhum casal, não é? Nós temos, na verdade, somente irmãos e irmãs. No dia 15, completou mais um ano de vida o Davi Tavares Estrela. No dia 15, Dona Filomena Alves Correia. Também no dia 15, a Letícia de Cabianca Barbosa. No dia 16, o Christian Salgado da Silva. Também no dia 16, meu primogênito, Tiago André Sesquim. Também no dia 20, o Fernando Henrique Saboia Silva. No dia 20, Dona Leonice Aparecida Montoni. E no dia 21, a nossa irmã Simone Frossar Gemi. Nós vamos, neste momento, então, buscar a face de Deus em oração e convido a todos que me acompanhem. Oremos. Amado e bondoso Deus, nós temos um grande privilégio nesta manhã de nos colocarmos em Tua presença como uma comunidade de fé, unida no santo nome do Senhor Jesus Cristo, para apresentar a Ti, Senhor, os nossos pedidos, as razões da nossa intercessão nesta hora, que repousa sobre a vida dos irmãos e irmãs enfermos, enfermas, que têm sido lembrados nas listas de oração que circulam em nossa igreja, que têm chegado até nós através de ligações telefônicas, e-mails, enfim. Senhor, são tantos irmãos, especialmente aqueles acometidos pela pandemia, que jazem em leitos de hospitais,
aqueles que estão buscando a sua recuperação, a recuperação de sequelas junto aos seus familiares. Nós intercedemos para que o Senhor tenha misericórdia de todos. O Senhor olhe com o teu bondoso olhar para aqueles que sofrem e que a tua doce companhia possa se fazer sentir por aqueles que estão vivendo esse tempo desesperador junto aos leitos de hospital. Nós pedimos, Senhor, pelas famílias que perderam seus entes queridos, muitas famílias, ó Deus. Pedimos, Senhor, pelas igrejas que estão em expectativa, pelas muitas contaminações, pelos pastores da IPI do Brasil, Brasil afora, contaminados também por esse terrível vírus. Que o Senhor tenha misericórdia de todos. Senhor, nós pedimos pelas famílias, que o Senhor dê a todos estabilidade, que o Senhor derrame sobre todos a tua paz, que o Senhor abra oportunidades de emprego, de ganho, ó Deus, para que haja sustento e não falte aquilo que as pessoas mais precisam, ó Deus. Que o Senhor olhe com bondade e misericórdia também para a nossa primeira IPI de Osasco. Nesse mês completou mais um ano de existência, de organização. Estamos vivendo um tempo extremamente desafiador e somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo nesse tempo muito difícil, ó Deus. Que o Senhor nos dê a capacidade do alto, nos dê, ó Pai, então, a unção sobrenatural para que possamos caminhar testemunhando o teu evangelho de modo criativo, a fim de que, através de nós, o mundo creia que só tu és o Senhor. Por fim, ó Deus, te damos graças pela vida dos aniversariantes desta semana. Obrigado porque a tua doce presença se fez sentir no caminhar de cada um deles. Que nesse novo ano que se abre a cada um, o Senhor possa continuar dando a eles saúde, sabedoria, que eles possam viver no temor do Senhor e possam resplandecer a face de Cristo através das suas vidas, para a honra e glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, estamos celebrando o aniversário da igreja neste mês. Nós damos graças a Deus porque somos uma família. E temos um hino oficial para toda a IPI do Brasil neste ano de 2021. Um cântico que diz: somos família. Eu convido a todos para cantarmos juntos, com muita vibração e entusiasmo, esta composição com um ritmo bem brasileiro. Enquanto estivermos cantando, vamos também apresentar as nossas oferendas ao Senhor. Vamos nos ofertar a nós mesmos, a Deus. E vamos também suplicar a iluminação do Espírito Santo para a palavra que vai ser lida e depois proclamada. Gente de todas as partes desses Brasis, de um Brasil tão grande, gente tão diferente, mas de essência tão igual. Gente que se sente perto por ter um só Senhor Jesus Cristo no coração. Gente que chora junto, mas que se alegra e canta no final. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos dá segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de nos dá segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor.
ser um churrasco, um chimarrão, carne de sol, um baião, macaxeira ou pinhão, tainha, dourado e tudo de feijão. Não importa a distância, nos unimos na mesa e partilhamos o mesmo pão. Somos igreja amada, família unida em uma só missão. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Pela coroa real do Salvador, somos família a serviço do Senhor. A IPI de mãos dadas segue em frente, abraçando essa nação com a força do amor. Eita, igreja amada, igreja abençoada. Aleluia. Vamos agora orar, consagrando essas ofertas e suplicando a iluminação do Espírito Santo. Bendito Deus, nosso Pai, aqui estão as oferendas do teu povo. São oferendas para o sustento do trabalho da tua igreja. São oferendas para o trabalho em prol do teu reino aqui na terra. Suplicamos-te que estas oferendas sejam usadas de acordo com a tua vontade e produzam muitos frutos. E agora, Deus, quando vamos abrir a tua palavra para leitura e meditação, nós rogamos que o teu Espírito atue poderosamente no meio de todo o teu povo, que nós tenhamos as nossas mentes iluminadas e os nossos corações aquecidos pela tua palavra lida e proclamada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, vamos fazer a leitura do texto bíblico no qual iremos meditar nesta hora. É um texto que está no Evangelho de João, no capítulo 5, os 9 primeiros versículos. Eu vou repetir, Evangelho de João, 5º capítulo, os 9 primeiros versículos. Eles dizem assim: depois disso, houve uma festa de judeus e Jesus foi até Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo esse tempo que ele era doente, perguntou: você quer ficar curado? Ele respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Então Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Que o Senhor nos abençoe na meditação deste texto da sua palavra.
Quando a gente lê esse texto, uma coisa que chama a atenção é que Jesus tinha um comportamento um pouco estranho, não é? Na verdade, eu acho que Jesus sempre surpreendia as pessoas. Quando todos esperavam que ele fosse fazer alguma coisa, Jesus procedia de forma diferente. Quando todos esperavam uma determinada palavra dele, Jesus vinha com uma palavra totalmente inesperada. Nós acabamos de fazer a leitura do capítulo 5 do Evangelho de João. E se a gente fizer um exame dos capítulos anteriores, nós iremos observar que sempre Jesus era surpreendente. Por exemplo, capítulo 2 de João, Jesus é apresentado no templo de Jerusalém. E ali, ao invés de agir como as outras pessoas, que traziam animais para serem sacrificados e cantavam salmos, Jesus chegou armado com um chicote de cordas. Ele virou as mesas dos que trocavam moedas e expulsou os que vendiam animais. Eu acho que foi estranho. O príncipe da paz não se comportou com calma, paciência ou brandura. Ao contrário, agiu com uma certa violência. No capítulo 4, Jesus é apresentado conversando com uma mulher samaritana. E neste episódio, de uma só vez, Jesus cometeu 3 atos inusitados. Em primeiro lugar, ele conversou com uma mulher, o que não era comum na sociedade daquela época. Em segundo lugar, a mulher com quem Jesus conversou não tinha uma vida muito regular, pois já tivera 5 maridos e agora convivia com um que nem era o seu marido. E em terceiro lugar, aquela mulher era samaritana, gente que os judeus consideravam como gente indigna, gente desprezível. Foi realmente muito estranho. Tanto é que os próprios discípulos de Jesus, quando chegaram e viram que ele estava conversando com uma mulher que era samaritana de uma vida duvidosa, aqueles discípulos ficaram um pouco espantados. Não era comportamento de Jesus o comportamento de um judeu decente, honrado. E no capítulo 5 do Evangelho de João, que nós lemos para nossa edificação nesta hora, o comportamento de Jesus não foi diferente, ao contrário, foi um comportamento diferente, um comportamento esquisito, um comportamento difícil de ser entendido. E é isso que eu quero examinar com os irmãos e com as irmãs nesta hora. O texto que nós lemos começa dizendo assim: depois disso houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Ali existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesda. E perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Os irmãos e as irmãs perceberam que há algo estranho nesse texto? O que foi que Jesus fez que era totalmente inusitado? Vejam bem, o texto começa dizendo que houve uma festa dos judeus e que Jesus foi à festa em Jerusalém. Até aí nada demais. Os judeus tinham muitas festas religiosas, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa de Pentecostes, e muitas outras festas. E o costume dos judeus, nas festas religiosas, era sempre que possível ir a Jerusalém. Nem sempre era uma viagem simples e fácil. Muita gente caminhava a pé, as estradas não eram seguras. Mas mesmo assim as pessoas iam até Jerusalém para festejar no templo.
Isso porque o Templo de Jerusalém era venerado pelos judeus. Os judeus consideravam aquele templo como um lugar sagrado. Para eles era a casa de Deus, era a morada de Javé, era a residência do Todo-Poderoso. O templo era o lugar principal das festas religiosas. Ali, naquele tempo, eram feitos os sacrifícios. Ali estavam os sacerdotes, estavam os levitas, e era ali no templo que Deus era adorado. O que foi que Jesus fez? Como foi que ele agiu? Ele chegou a Jerusalém e dirigiu-se ao templo como todos os outros? Não foi bem isso, não é? Jesus foi a um lugar que ficava perto do portão das ovelhas, onde havia um tanque que os judeus chamavam de Betesda. Betesda, em hebraico, significa casa de misericórdia. E ali estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados, paralíticos. Foi isso que foi muito estranho. Ao invés de ir para o templo, louvar e adorar a Deus, Jesus foi a um tanque. Ao invés de ir orar juntamente com as pessoas sadias, Jesus foi ficar com os enfermos de todos os tipos. E para os judeus, reparem bem que eu estou dizendo, para os judeus, aquela atitude de Jesus não tinha sentido. A atitude de Jesus era incompreensível, porque para os judeus, aquelas pessoas doentes eram pessoas consideradas impuras. Os judeus achavam que aquelas pessoas impuras estavam enfermas porque elas estavam sendo castigadas por Deus. Entretanto, Jesus foi ficar com elas. Jesus foi encontrar-se com elas. Jesus foi estar ao lado dessas pessoas. Por isso que eu digo que, para dizer o mínimo, o comportamento de Jesus era duvidoso. Havia algo suspeito na forma de Jesus agir. Mas vamos continuar, o texto continua. Diz que Jesus chegou ao tanque onde estavam todos os doentes, e ali o texto diz que aconteceu o seguinte: entre os enfermos havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo aquele tempo que era doente, perguntou: você quer ficar curado? Vamos imaginar um pouco essa cena. Para entender melhor o que aconteceu, vamos trazer esse episódio para o nosso contexto, para a nossa realidade. Vamos imaginar, por exemplo, Jesus chegando a um hospital da rede pública do nosso país, ainda de madrugada. Jesus certamente iria se deparar com uma fila enorme de pessoas sem beira, sem eira, pessoas pobres, pessoas mal vestidas, pessoas com dificuldades para se locomoverem, gemendo com todo tipo de dor. Os irmãos e as irmãs imaginaram? Mal comparando, foi isso que aconteceu. O tanque de Betesda era semelhante a um hospital da rede pública do nosso Brasil de hoje. E ali se amontoavam os doentes, ficavam esperando um atendimento, aguardavam que houvesse um movimento nas águas do tanque e não sabiam quando é que isso iria acontecer, mas acreditavam que o primeiro da fila que entrasse na água seria curado. Eram, portanto, pessoas desesperadas, que não arredavam pé, que não saíam dali,
que brigavam pelo primeiro lugar na fila e que estavam em busca desesperada de uma cura milagrosa. Jesus chegou no meio dessa gente e foi falar ali com um homem que estava na pior situação de todas as pessoas. Era um paralítico que estava ali há 38 anos. Não tinha ninguém para ajudá-lo. Por causa disso, ele nunca conseguia chegar às águas do tanque em primeiro lugar. Eu acho que era um doente que já tinha perdido toda a esperança de ser curado. Estava ali porque aquele era o lugar destinado aos desgraçados como ele. Estava ali porque não tinha mais nem para onde ir. E o texto diz que Jesus viu aquele homem deitado e, sabendo que estava ali há 38 anos, Jesus perguntou para ele: você quer ficar curado? Parece uma pergunta absurda e sem sentido. Parece até que Jesus estava sendo um pouco cruel com a pergunta que ele fazia. Ele sabia que aquele homem estava doente e ainda vinha perguntar se ele queria ser curado. Na verdade, meus irmãos, eu tenho de afirmar que a pergunta de Jesus não foi nem cruel, nem absurda, nem sem sentido. Muito ao contrário, foi uma pergunta reveladora. Uma pergunta que pode trazer lições preciosas para todos nós. Ao perguntar ao doente, você quer ficar curado? Jesus nos revela que existem pessoas que preferem a doença à saúde. Existem pessoas que preferem a enfermidade ao bem-estar. São aquelas pessoas doentes crônicas. São pessoas até que curtem uma enfermidade. Gostam de ficar se lamentando dos seus males. Parece até que, se essas pessoas forem curadas, elas não terão assunto mais para nenhuma conversa. Doentes crônicos são aqueles que se conformaram à situação em que vivem. Doentes crônicos são aqueles que perderam toda a esperança. Doentes crônicos são aqueles que acham que não tem mais nenhuma saída. Só estão aguardando a morte chegar. E por mais incrível que possa parecer, há muita gente nessa situação. São muitas as pessoas que estão doentes e não querem ser curadas. E ao que tudo indica, era o caso daquele homem. Reparem bem no texto, Jesus chega e ele faz uma pergunta bem simples, bem fácil. Você quer ficar curado? Bastava dizer sim. Aquele homem não precisava falar mais nada. No entanto, aquele doente crônico, ao invés de responder que queria ser curado, aquele homem preferiu se lamentar da sua situação diante de Jesus. Ao invés de dizer, sim, eu quero ser curado, ele achou melhor fazer uma apresentação de todas as suas desgraças. E ele respondeu para Jesus dizendo assim, Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim. Vejam bem, não era nada disso que Jesus estava falando. Não era nada disso que Jesus estava perguntando. O que Jesus queria saber simplesmente era se ele queria ser curado. Tudo era muito simples. Mas aquele doente crônico preferia complicar um pouco as coisas. Apesar disso,
Jesus não desistiu daquele homem. Aliás, Jesus nunca desiste. E Jesus disse para aquele homem: levante-se, pegue a sua cama e ande. Aquele homem nunca tinha se encontrado com Jesus, aquele homem não sabia quem era Jesus, aquele homem tinha aprendido que a sua única possibilidade de cura era entrar no tanque em primeiro lugar quando as águas se movimentassem. Era somente isso que aquele homem sabia. Era essa a única oportunidade de cura que ele conhecia. No entanto, Jesus apareceu sem aviso prévio e deu uma ordem para ele. Jesus disse: levante-se, pegue a sua cama e ande. Ordem descabida, ordem sem sentido. Há 38 anos aquele homem era incapaz de levantar-se. Seria impossível colocar-se de pé, pegar a cama e andar. Mas eu quero afirmar que é assim que Deus age. Muitas vezes o que Ele nos ordena não tem sentido. Vejam bem, foi assim que aconteceu com Abraão. Deus lhe ordenou que saísse da sua terra e fosse para um lugar que ele ainda ia mostrar. Estranho. Foi assim com Moisés. Deus ordenou que ele fosse até o faraó do Egito, o homem mais poderoso da terra, enfrentasse aquele faraó e libertasse o povo de Israel da terra do cativeiro. Não tinha sentido. E foi assim também com aquele paralítico. Jesus lhe ordenou que se levantasse, pegasse a sua cama e andasse. Se aquele doente não acreditasse, ele iria continuar ali deitado. Se aquele paralítico não obedecesse, ele iria ficar perto daquele tanque o resto da sua vida. Se ele não se levantasse, não pegasse a sua cama e não andasse, nada de novo iria acontecer na sua existência. Felizmente, pela graça de Deus, aquele homem teve fé e obedeceu. Diz o texto bíblico, no mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Meus irmãos e minhas irmãs, é muito importante observar bem o que a Bíblia ensina. O texto não diz que Jesus Cristo foi lá e levantou aquele homem, nem que Jesus carregou a sua cama. Jesus simplesmente ordenou. Jesus o capacitou a levantar-se. Mas aquele homem teve de levantar-se por si mesmo. E ele teve a coragem de carregar a sua cama. E ele andou. Para terminar, eu quero destacar que essa história não é simplesmente mais uma história da Bíblia. É muito mais do que uma história. Essa história é a história do ser humano. Essa história é a história do relacionamento de Deus com todas as pessoas. Assim como Jesus foi a Betesda, da mesma maneira Jesus veio ao nosso mundo. E o nosso mundo é um enorme tanque de Betesda, onde estão todos os estropiados e desgraçados. O nosso mundo é um mundo de cegos, o nosso mundo é um mundo de aleijados, o nosso mundo é um mundo de paralíticos espirituais. E assim como Jesus perguntou àquele homem, ele continua a caminhar em nosso mundo e a perguntar a todas as pessoas: você quer ser curado?
Jesus deseja saber se as pessoas preferem a cura ou a enfermidade. Jesus quer que cada pessoa faça a sua escolha entre a saúde e a doença. A nossa igreja está completando, neste mês de março, mais um aniversário de organização. E eu me lembro que, na minha infância, quando nem havia ainda o atual templo, lá em nossa capela, havia um versículo bíblico escrito bem na sua parte frontal. Nosso irmão presbítero Carlos tem até uma foto preciosa da nossa capela naquela época. Eu vou pedir para o Carlos colocar essa foto para que todos os irmãos e irmãs possam ver. Os irmãos viram a foto, as irmãs repararam. Muito obrigado, Carlos, por disponibilizar essa fotografia. Na verdade, havia como que uma Bíblia com 2 páginas abertas. Numa das páginas estava escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Na outra página estava um versículo que todos que passavam em frente à capela podiam ler. Versículo com as palavras de Jesus que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. São palavras do Senhor Jesus. São palavras que Ele continua a repetir nos dias de hoje. E a nossa missão como igreja, desde o início da sua história para todo sempre, a nossa missão como igreja é exatamente esta. No nosso mundo de enfermos, nós temos de levar a pergunta que Jesus está fazendo: você quer ser curado? Nós temos que dizer a todos os paralíticos e aleijados espirituais aquilo que Jesus Cristo disse: você quer ficar curado? Esta é a nossa missão. Que Deus nos ajude a continuar a proclamá-la. E que muitas pessoas sejam curadas pela graça e pelo poder de Deus. Assim o Senhor nos abençoe. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, fogo em que seja assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra honrosa, tudo como ordenas, é tudo bom se for do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, gravadas em sangue eterno de cruz. Por meus pecados foram traspassadas, em
erguei-la sempre intercedendo, as santas mãos não perdem nunca em vão, ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu braço, insônio seu amor. Em breve entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia Salvador. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Nós gostaríamos de deixar um aviso rápido. As comemorações ainda não terminaram. Estamos ainda em ritmo de aniversário da igreja. Próximo final de semana é o último final de semana de março e nós teremos ainda algumas programações especiais. Nós teremos uma reunião de oração toda especial, totalmente dedicada ao aniversário da igreja. Essa reunião de oração será divulgada, o endereço, o acesso para essa reunião será divulgado em todos os canais de mídia da igreja, basta os irmãos aguardarem que estarão recebendo essa comunicação. Também continuamos com os nossos cultos às quartas-feiras, sendo realizados totalmente ao vivo, não é? Com direito, inclusive, a um bate-papo depois do nosso trabalho de culto. E ainda no sábado, dia 27, às 17 horas, teremos mais uma reunião de comunhão, de oração, onde nós estaremos tendo a oportunidade de rever os nossos irmãos em Cristo e nos reunir como uma comunidade de fé. Nós vamos então agora encerrar, vamos juntos fazer a oração que o Senhor nos ensinou e em seguida estaremos recebendo a bênção pelo reverendo Gerson. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje, sempre. Amém. As tuas mãos dirigem meu destino,
passados em tristezas outras vêm, em sombra lousa tudo como ordenas, é tudo bom se for do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, gravadas em sanguenta de cruz. Por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus. Nos céus erguei-la, sempre intercedendo. As santas mãos não perdem nunca em vão. Ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte é seu